Olá e bem-vindos! Preparem-se, porque vamos mergulhar numa teoria teológica absolutamente fascinante. Uma teoria que liga o nascimento de Jesus ao livro do Apocalipse de uma forma que, provavelmente, nunca ninguém imaginou. Vamos começar com uma pergunta que pode parecer estranha. E se a história do Natal e o livro do Apocalipse não fossem duas coisas separadas? E se fossem, na verdade, o início e o fim de um mesmo fio condutor? Um fio que esteve escondido à vista de todos durante séculos. Ora bem, toda a gente conhece as 7 igrejas da Ásia mencionadas no Apocalipse. Mas a sua origem é um mistério. A história tradicional aponta numa direção, mas há pistas nos textos que sugerem uma fundação muito, mas muito mais antiga. E é esse o puzzle que vamos tentar resolver hoje. E, para decifrar este código, precisamos de uma chave. Essa chave é uma forma muito particular de olhar para os textos, conhecida como teologia de impacto. O princípio por trás da teologia de impacto é, ao mesmo tempo, simples e radical. A ideia é deixar de lado as interpretações poéticas ou simbólicas e perguntar: e se o texto estiver a descrever eventos, pessoas e lugares reais, de forma literal? Com esta ferramenta, as palavras deixam de ser metáforas e transformam-se em pistas históricas concretas. Com a nossa ferramenta em mãos, vamos agora fazer de detetives. Vamos seguir as pistas, peça por peça, para reconstruir esta história que permaneceu oculta. A primeira grande pista, a estrela de Belém. A visão tradicional aponta para um cometa, uma supernova, certo? Mas a teologia de impacto sugere algo diferente. E se a estrela não fosse um astro, mas sim um homem? Segundo esta visão, seria João Batista, descrito como a luz que veio para alumiar e dirigir os nossos pés. Uma luz guia, mas humana. Mas como é que os magos, lá do Oriente, souberam desta estrela humana? A resposta pode estar no pai dele, Zacarias. Pensem nisto. Como sacerdote no templo, ele falava com toda a gente, incluindo caravanas e peregrinos do Oriente. E a sua história milagrosa, de ficar mudo e de repente recuperar a fala para profetizar, de certeza que se espalhou. Ele foi a ligação humana, a fonte de informação que pôs os magos no caminho. E agora, chegamos ao ponto de viragem de toda esta investigação. Tudo gira em torno de uma única palavra grega. Uma palavra que foi consistentemente mal interpretada ao longo dos séculos. É esta a profecia de Zacarias no grego original. A palavra-chave que está aqui destacada é anatolé, ou anatolé. A forma como esta pequena palavra foi traduzida pode ter escondido o seu verdadeiro significado. Reparem na inconsistência das traduções. Termos como aurora, sol nascente ou astro são muito poéticos, evocam uma luz celestial. Mas esta variedade toda já é uma pista, não é? Sugere que os tradutores podem não ter percebido o sentido original, então optaram por uma metáfora. E aqui está o ponto central. O significado primário, o mais literal de anatolé, não é poético, é geográfico. Significa o Oriente. E de forma ainda mais específica, é a palavra que deu origem à Anatólia, a região que hoje corresponde à Turquia. Pois é, isto muda tudo. Zacarias não estava a usar uma metáfora sobre a luz, estava a fazer uma afirmação geográfica. Estava a anunciar uma visitação, um movimento de pessoas que viria de uma região específica, as terras do Oriente, a Anatólia. Agora que temos todas as peças, a estrela como pessoa, Zacarias como a ligação e Anatólia como um lugar, podemos finalmente montar o puzzle e revelar esta ligação que esteve perdida durante tanto tempo. Vamos seguir este fluxo. Primeiro, a profecia de Zacarias sobre uma visitação vinda da Anatólia. Depois, o nascimento de João como sinal vivo. A seguir, os magos chegam das regiões orientais e a expressão grega é apo-anatolon, usa a mesma raiz. Esta interação dá início ao movimento, formando as primeiras comunidades de crentes no Oriente. E segundo esta teoria, são estas comunidades que evoluem para se tornarem as 7 igrejas do Apocalipse, localizadas precisamente na Anatólia. A implicação disto é enorme. Significa que as igrejas do Apocalipse não foram fundadas por Paulo como se assume. Elas já existiam. Nasceram deste movimento original ligado a Zacarias e João Batista, muito antes dos eventos do livro de Atos. Esta perspectiva até redefine o conceito de silêncio interbíblico. Não se trata de 400 anos. O verdadeiro silêncio, a pausa antes da revelação, foram os 9 meses em que Zacarias esteve mudo. A sua profecia, no momento em que recupera a voz, é o som que quebra esse silêncio e inaugura a era apocalíptica. E a ligação final é a mais forte. Nesta leitura literal, João Batista não é só um precursor. Ele encaixa perfeitamente na descrição do anjo que sobe do Oriente, de Apocalipse 7, aquele que traz o selo de Deus vivo. Assim, a profecia de Zacarias sobre uma visitação do Oriente, da Anatolé, cumpre-se na figura de João, o mensageiro que vem precisamente dessa direção.
E terminamos com esta reflexão. Esta análise mostra como uma única palavra, lida de forma concreta em vez de poética, pode reescrever uma parte fundamental da história. Fica a pergunta: que outras narrativas, que outras ligações estão à nossa espera, escondidas por trás das traduções que tomamos como certas? A história pode ser muito diferente daquilo que pensamos.